E aí, galerinha do nono, beleza? Tranquilo? Vamos trabalhar com um tema bem simples agora, que é a parte de elétrica. Você vê que a parte de elétrica é a parte mais fácil que tem no nono ano. Vocês vão ver que agora fica bem mais simples o conteúdo. Vocês vão ver que o começo começa com história, eletricidade, tudo, dá um pouquinho mais de trabalho, é mais texto. Mas depois é a parte prática de ligação em série, paralela, ligação dentro da nossa casa, como ligar uma lâmpada, como essa lâmpada acende, como vem a energia, como é que essa energia chega nos materiais, como é que surge a energia vindo de uma pilha, de uma bateria. Tem um conceito que é do nosso dia a dia. Então fica mais fácil que do nosso dia a dia, entendeu? Então fica mais tranquilo aí pra gente, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar assim. Primeira parte, na unidade 12 nossa, né? Primeiro módulo nosso, página 416, falar de eletrostática, né? Então, o que é eletrostática? É a junção da eletricidade com o magnetismo. Vocês vão ver aí a eletrostática aí, você vê que é uma junção. Você vê que uma história começa junto com a outra. Não sabe muito bem quem começou primeiro, se é a ideia de eletricidade ou a ideia de magnetismo. E um completou o outro e vice-versa. Mas fenômenos vêm juntos, tá? Aí mostra para vocês uma foto, tá vendo? Tá assim, ó. Entre os meses de agosto e outubro de 2011, o astronauta Ron, tá? Da NASA, tripulante da ISS, Estação Nacional, tirou algumas fotos da Terra. Dá uma olhada só que bonitas imagens, né? Essas imagens ficam assim, porque é da aurora boreal, que estava por um acaso naquele momento ali. Então, quer dizer, ficou muito bonita a foto. Mas ele conta em outras fotos, e se pesquisar na internet, você vai ter outras fotos também desse mesmo sistema, tá? Essa mesma espaçonave tirou várias fotos. Mostra luzes de cidade, sabe? Aquela cidade igual Nova York, cidade bem luminosa, parece aquele ponto luminoso no canto. Tá? Então, quer dizer, consegue ver os pontos luminosos, consegue ver relâmpagos. Já viram vocês de fora da Terra vendo relâmpagos em locais assim que tá chovendo muito, tudo, tem bastante incidência de relâmpago, consegue ver aqueles clarões, então é bem legal, tá bom? Consegue ver o reflexo do brilho das estrelas. Então, consegue essas fotos, é bem bacana que você consegue imaginar um mundo de diferentes situações, tá bom? Tá? Então, essa é a ideia de qual o conceito, né? Que a gente vai estudar a partir de agora. Partindo da eletrostática, chegando no eletromagnetismo, magnetismo, eletricidade, etc. Tá bom? Aí começa para vocês uma breve história sobre a eletricidade. Tales de Mileto foi um dos precursores dessa ideia de eletricidade. Foi um dos idealistas aí, tá bom? Da eletricidade. Ele pegou uma pedra chamada de âmbar, na época, certo? Que em grego significa elétron, só para a gente ter ideia, tá? E ele via que, ao esfregar esse pedaço de pedra, né, esse âmbar, né, com alguns materiais, com pele de alguns animais, por exemplo, tá? Observava-se que gerava eletricidade. Gerava pequena eletricidade nesses pontos. Tá? Ele conseguia atrair e repulsar pequenos objetos. Então ele começou a ter ideia de eletricidade a partir daí. Caramba, um pedaço de pedra, você esfrega numa pele de animal e essa pele de animal consegue atrair pequenos objetos, tá? E repulsar objetos com igualdade aí, tá? Então a partir daí teve uma ideia do que seria a eletricidade, tá bom? Aí por vários séculos, tá? Ficou guardada essa ideia, porque chegou nessa conclusão, mas nenhuma definição a respeito disso, né? Nenhuma ideia fixa assim, vou fazer isso aí e vou gerar o que com isso? Essa pele de animal atrai, você vai atrair para quê? Para fazer o quê? Então deixou para lá. Teve essa ideia e acabou deixando guardada essa ideia. Não foi adiante. Olha, gente, essa Itália de Mileto foi 600 anos antes de Cristo. Só depois, por volta de 1600, olha lá, depois de Cristo, quer dizer, mais de 2000 anos depois, que começaram a pesquisar de novo, tá bom? Novamente, essa pedra de âmbar, ela viu que atraía pequenos objetos novamente. E daí começou o estudo. Pô, se atrai um objeto, esse objeto atrai outro, esse atrai outro, então dá para fazer uma sequência, né? Tá bom? Então ela verificou o seguinte, que alguns objetos eram atraídos por essa pedra, como o vidro, o enxofre e algumas resinas naturais, tá? Então começou a partir daí. Aí vai surgir. Aí depois, o físico Otto, tá? Tem a máquina de Otto, depois você pesquisar, vocês vão ver, tá? O que ele fez? Ele viu que aquela pedra de enxofre também era capaz de atrair.
Então o que ele fez? Observe pela figura, ele fez uma máquina com a manivela, onde ele girava velozmente isso aí, e na hora que ele passava uma luva de couro, ele via que gerava eletricidade naquele ponto. Só que ele não chamava eletricidade, não sabia que era eletricidade. Gerava uma energia, gerava algo, um fluido que eles falavam, né? Gerava um fluido, apenas isso. Tá? Até então não tinha esse negócio de eletricidade, era positiva, era negativa, vamos para a eletricidade que a gente conhece agora, tá? Mas não era definida desse jeito, não era assim que existia, tá bom? Essa é uma ideia apenas, tá? Aí foi surgindo, devagar foi indo, com o passar dos anos, tudo novas descobertas, aí veio Benjamin Franklin, tá? Tem um caso de Benjamin Franklin, que uns dizem que é lenda, outros dizem que é realidade, né? Tá? Mas o que consta na história é verídica, né? Que ele queria verificar que se conseguia atrair objetos metálicos ou não. Se a eletricidade era capaz de atrair objetos metálicos ou não, né? Então o que ele fez? Pinou um pipa, colocou ali pequenos objetos metálicos nesse pipa, né? E aquele dia que estava cheio de raios e trovoadas. Diz a lenda que um raio desse pegou no pipa, só que ele largou rápido, não deu tempo de tomar toda a descarga elétrica, mas ele percebeu que a eletricidade poderia ser conduzida por meio de fios. Olha a ideia do cara, hein? Quase morreu para provar que a eletricidade era conduzida por meio de fios. Olha que loucura no cara desse aí para pensar nisso aí, tá? Já estamos no século XVIII. Olha você como a eletricidade é algo novo. Nós estamos no século XVIII já, falando algo já de 1750, 1800, 1790 e até agora nada de eletricidade, certo? Até agora nada de concreto. Os maiores avanços só vieram no século XIX, quando o físico Alessandro Volta, olha o nome, Alessandro Volta, você lembra do quê? A tomada que a gente liga em casa as coisas é o quê? Qual a tensão a tomada que a gente liga? Ou essa tomada é 110 ou 220 volts. E esse 110 ou 220 volts é em homenagem ao físico Alessandro Volta. Tá? Só para vocês terem uma curiosidade. Já estamos chegando em 1800, hein? Certo? Então o que acontece? Alessandro Volta foi o primeiro homem, primeiro ser na Terra a produzir a primeira pilha. Então o que acontece, gente? Até então, eu tinha objetos que eu esfregava um no outro, certo? Esfregando um objeto no outro, esse objeto ele grudava em outro material, em outros não, então atraía um, outros não atraía, aquele objeto que eu esfregava ele atraía outro, aquele outro atraía outro e assim por diante. Eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Aí Alessandro Volta construiu a primeira pilha. Quer dizer, eu consegui produzir, já que eu tinha ideia de eletricidade, aí já tinha ideia de eletricidade. Eu atritava, tudo passava de um lado para o outro, mas não sabia, mas eu vou ligar o quê? Fazer o quê com isso aí? Aí Alessandro Volta criou a primeira pilha. Quer dizer, eu tenho uma eletricidade de bolso. Mas faltava o quê, gente? Eu tenho eletricidade, inventei a pilha, eu tenho ideia de eletricidade com Benjamin Franklin, ele passa por fios, mas falta o quê? Alguma coisa para ligar, gente. Não adianta eu ter tudo isso aí, não tem como ligar, igual você tem na sua casa. Eu tenho luz Eletropaulo da Bandeirantes, dependendo da região que você mora, né? Certo? Não tem nada em casa para ligar, você não tem nada. Certo? Então essa é a ideia da época, tá? Mas com a pilha, já desenvolveu o que acontece. Baseado na pilha, eu posso construir objetos que eu posso ligar por meio dessa pilha. Já é uma ideia. Já começou uma ideia a partir daí. Tá bom? Mais para frente um pouquinho, vocês vão ver aí que a eletricidade deu um boom mesmo, deu um estouro no mundo. Quer dizer, quando foi construída a primeira usina hidrelétrica. Se não puxar de vocês, eu acho que nem tem essa parte. Nem tem essa parte ainda. Tá? Quando foi construída a primeira usina hidrelétrica. Que é a primeira usina de geração de energia. Certo? Por quê? A partir do momento que eu construí uma pequena usina de energia, eu podia abastecer algumas residências. Foi aí que deu boom no mundo inteiro. Tá bom? Isso aí foi desenvolvido principalmente ali nos Estados Unidos. Certo? Onde deu esse boom, né? Deu essa alavancada, tá bom? Onde foi gerada a primeira produção de energia e os grandes industriais da época, o pessoal que tinha dinheiro na época, né? Eles poderiam compor ou produzir elementos que podiam ser ligados à eletricidade. Imagine só, todo mundo usando lamparina. A lâmpada em casa é tudo por lampião, seja ele a gás, tá?
ou querosene, que ele ficava o cheiro maior ainda, né? Então imagine só, se você tinha todo o dinheiro do mundo, você tinha lá, você era milionário na época, vamos trazer para o dia de hoje, mas você não tinha eletricidade na sua casa, que não tinha. Então os caras juntaram, investiram, certo? Tanto na produção de energia, como na produção, por exemplo, das primeiras lâmpadas. Então imagine só que interessante, a casa desses caras é tudo de lâmpada, era diferente. Aí o que aconteceu? Só a casa dele ter lâmpadas não bastava. Iluminaram o quê? As ruas, a vizinhança, o bairro. Mas só iluminar o bairro, iluminar a sua casa também não dá. Vamos produzir algo que a gente pode usar na cidade. Aí foi surgindo os elementos, os aparelhos eletroeletrônicos que nós temos até hoje. Mas a ideia era essa, gente, tá? É o surgimento a partir daí, tá bom? Da ideia avançada do quê? De uma evolução humana. Quer dizer, sair da ideia da lamparina, do gás, né? Tinha cidades aí que tinha toque de recolher, porque eles tinham geradores de energia. Então, a gente recolhia, bum, acabava. Isso aí num segundo momento já com a ideia de eletricidade, mas também sem produção, você também não tem muita coisa para fazer. Então, quer dizer, uma coisa amarrando com a outra, tá bom? Certo? Tá bem tranquilo essa primeira parte. Na atividade de um de vocês, fala aqui em 13 de junho de 1977, então o ano que eu nasci, às 21 horas e 34 minutos, um terrível blackout de grande duração, né, atingiu boa parte de Nova York. Esse exercício é para vocês lerem e pensarem. Eu não quero coisa besta, gente, que assim, eu falo assim, o que aconteceria se eu ficasse 24 horas sem energia elétrica, ou 2 dias sem eletricidade? Aí tem aluno que fala assim, meu celular vai ficar descarregado, não vou ter o WhatsApp. Pô, o WhatsApp seu pro mundo não vale quase nada, né, gente? Então vamos pensar, né? O que aconteceria se não tivesse eletricidade pro mundo? Eu quero que vocês pensem nisso. O que aconteceria com relação à segurança, à saúde, às indústrias, os alimentos, né? A situação de assaltos, da segurança em geral, as rodovias, semáforos, pedágios, eu quero que vocês pensem aí o que poderia acontecer. Olha com quanto que a gente depende da eletricidade hoje. Quer dizer, hoje seria dificilmente você imaginar a população viver sem eletricidade. E eu não estou falando só das coisas digitais não, gente. Estou falando de coisas simples mesmo. O ato de acender uma luz, apagar uma luz, coisa simples. Ir e vir, ter uma geladeira, né? Tá bom? Não estou falando nem de computador, celular de última geração, isso aí é mais complexo. Isso aí é mais na tecnologia, né? Falando de coisas básicas do dia a dia mesmo, seria bem complicado. Tudo bem? Então, fazendo minha atividade, é só isso aí, é bem tranquilo. Segundo item de vocês, a eletricidade e o modelo atômico. O modelo atômico atual, aqueles que vocês veem em química já, vocês já viram em química provavelmente já. Aquele modelo atômico onde a gente sabe que do lado de fora, gravitando do lado de fora do átomo, tem os elétrons. Esses elétrons gravitam na eletrosfera, daí é o nome, né? A região de fora desses anéis de fora do átomo chama de eletrosfera, né? Tá bom? E essa eletrosfera tem os elétrons. E esses elétrons associaram a eles carga negativa. Por quê? Até então a gente descobriu que tinha elétron e próton, beleza, mas que eu dei o nome de elétron e próton porque esse eu chamei de positivo e esse de negativo. Por quê? Chamei de positivo e negativo, que colocava perto do outro, atraía. E colocava dois iguais, repulsava. Então falou assim, vou chamar, desde chamar de A e B, poderia chamar A e B atrai, A e A repulsa, B e B repulsa, podia chamar de A e B, mas quiseram chamar de positivo e negativo, por isso que é o nome até hoje. Então a eletrosfera, tá? Gira os elétrons, ele tem carga negativa. Já no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. Os prótons associaram carga positiva e os nêutrons é neutro. Acabou, tá bom? Aí você tem que pensar sempre no seguinte, como funciona? Cargas sinais opostos se atraem, carga de sinais iguais se repelem. Mas uma dica para vocês, todo corpo eletrizado, ele atrai o corpo neutro. Então, o positivo atrai o neutro? Sim. O negativo atrai o neutro? Sim. Neutro com neutro? Não, aí é neutro. Certo? Tudo bem? Outra coisa importante, quando eu falo de carga, tudo bem, né? Agora, quando eu falo de corpo, o que é um corpo neutro? Não é que um corpo é neutro que não tem nada. Um corpo neutro é que ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, então ele é neutro. Então, vamos supor, ele tem 10 positivo e 10 negativo, então ele é zero, é neutro. Certo? Agora, uma carga neutra é só uma carga mesmo, não tem nada, ela é nula. Mas um corpo neutro quer dizer isso, tá bom? A carga de um próton ou de um elétron, quero que vocês grifem na 420,
Tá marcado aí, é 1,6, 10 a menos 19. É a carga de 1 só, olha como é pequeno, gente, não tem descarga elétrica quase nenhuma, né? Ó, é 1,6, 10 a menos 19. Então é 0,000000016. São 19 casas depois da vírgula. Então é quase nula. Essa, então, até então, a menor carga existente no universo. Hoje já tem uma outra partícula chamada de quark, ainda não aparece nos materiais didáticos, ainda no final de estudo, mas já é certeza que já existe a partícula, ela é menor que o próton, que o elétron, e tem uma carga menor que eles. Mas por enquanto, vocês vão estudar isso aí só depois da faculdade de vocês, já falam do quark já, mas por enquanto ainda não. Beleza? Na atividade 2, vocês vão fazer o quê? Vão só colocar setas. Tá assim, ó. Para a atividade 2, página 420. Para cada par de partículas subatômicas, desenhe os pares, força de ação e reação. Não se preocupe com o tamanho das setas, tá? Ou seja, a intensidade da força. O importante é indicar a direção e o sentido. São fazer setas. Por exemplo, ao item A, eu tenho dois prótons, ou seja, duas cargas positivas. Se eles forem atrair, você vai fazer seta para cá. Se ele for repulsar, seta sinal contrário. Nesse caso, positivo com positivo vai repulsar, então a seta vem sinal contrário. Uma vai para a direita, outra vai para a esquerda, certo? Lembrando, cargas opostas se atraem, mesmo sinal se repulsam, tá? E se eu tenho uma carga positiva ou negativa com um neutro, existe uma atração também. Então tomem cuidado com isso aí para não esquecer dessa parte que é bem simples, tá? Mas ocorre bastante erro, tá bom? Certo? Nós vamos lá agora para o terceiro item da aula, página 420, tá bom? Eu tô dando geral, depois eu quero, a gente sempre sobra bastante tempo, a aula acaba, o vídeo vai ficando mais curta, vocês vão dar uma lida geral, depois vão responder os exercícios, tá? Então, vocês não fazer nada mais aí, uns 50, 60 minutos aí, tranquilo de aula, tá? Para vocês poderem ler devagar toda a aula, certo? Tudo bem, ler toda a aula tranquilamente, depois fazer toda a atividade, fora a videoaula que vocês estão assistindo, mais a tarefa, quer dizer, dá mais de 2 horas aí de atividade tranquilo, tá bom? Vamos lá, página 423, condutores versus isolantes elétricos. Gente, ó, vocês não vão fazer, se eu perguntar para vocês, o que é condutor, gente? Ah, o que conduz, professor? O que é isolante, é o que isola, isso aí é ótimo, beleza? Mas tem explicação, porque conduz, porque que isola, certo? Tudo bem? Tá? Então, quer dizer, começa assim, ó, vamos lá. A partir de 1729, a descoberta de Stephen Gray permitiu selecionar uma série de materiais condutores elétricos e outros materiais que não são bons condutores. Então, são os bons condutores, chamados de condutores, e os não bons condutores, chamados de isolantes elétricos. Hoje em dia, quem são os melhores materiais condutores? Tá? Ouro, prata, bronze, cobre, ferro. Os metais em geral são ótimos condutores de eletricidade. Excelentes. São que conduzem melhor. Tá? E os metais em geral conduzem muito bem essa eletricidade. Tá? Já materiais isolantes. Vidro, resina, plástico, borracha, madeira. São materiais que têm dificuldade de levar a eletricidade de um ponto para o outro. Tá? Então essa é a ideia, tá bom? Mas então, esses materiais que têm dificuldade são chamados de isolantes. Esses materiais que têm facilidade chamados de condutores de eletricidade, certo? Mas qual a diferença entre eles? Acompanhe na página 423 aí embaixo, tem um desenho para vocês bem simples. Ó. Quando o material ele é condutor, ele está cheio de elétrons livres, que a gente fala. Então, tem um corpo condutor, fosse uma barra de ferro aqui, certo? Tá bom? E nessa barra de ferro está cheio de elementos condutores. Tá? Está cheio de elétrons livres. Os elétrons livres, o que seria elétrons livres, gente? Os elétrons que estão girando para o lado de fora do átomo, né? Quando eu falo que eles são livres, quer dizer o quê? Eles têm uma facilidade muito grande de passar de um átomo para o outro. Então, elétrons livres são esses. São elétrons que têm muita facilidade de passar de um átomo para o outro. Ele migra de um átomo para o outro, ele vai indo de um átomo para o outro. Então, eles são chamados de elétrons livres. Ele tem uma grande facilidade de passar de um corpo para o outro, tá? Então, esses materiais condutores têm esse monte de elétrons livres. Então, quando você eletriza, ele facilmente manda para o outro vizinho do lado, vai passando e manda de um lado para o outro. Vamos pensar no calor, vocês entendem mais fácil. Se você pegar uma colher de metal e colocar na chama do fogão e ficar segurando essa colher, colocar a chama do fogão tá aqui, você colocou a colher perto, rapidamente o calor passa para sua mão, não é? Se você continuar segurando, vai queimar seus dedos.
A ideia do material condutor é a mesma. Eu eletrizei, eu joguei carga elétrica na pontinha dele. Rapidamente vai passar por todo o corpo, tá? Ele vai transferir por todo o seu corpo. Ele conduz bem essa eletricidade, por isso é chamado de material condutor de eletricidade, certo? Já o material isolante, os elétrons, eles não ficam livres, eles têm uma forte atração com o núcleo. Então o núcleo está dentro, tem os positivos, né? E aqui fora tem os elétrons negativos. Só que esses negativos têm uma grande atração com o núcleo, ele não consegue sair dali. Por mais que você eletrize, jogue eletricidade, ele é incapaz de passar de um para o outro, tá? Tudo bem? Então seria a mesma coisa agora de colocar um pedaço de madeira no fogo. Teria dificuldade de chegar até a sua mão. Às vezes a madeira queima, mas não chega o calor até a sua mão, certo? Só para fazer uma analogia para vocês entenderem. Então, o que é o material condutor? O material condutor é aquele que tem elétrons livres. E o que são esses elétrons livres? Eles migram muito fácil de um átomo para o outro. Então, ele leva a eletricidade muito fácil de um ponto até a outra. Já os materiais isolantes, esse elétron ele tem uma grande atração com o núcleo. Então, ele é incapaz de levar a eletricidade de um ponto para o outro. Ele não consegue largar aquele átomo, certo? Ele não consegue largar aquele núcleo. Então, ele não consegue passar de um ponto para o outro. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Aí depois o próximo item de vocês, 424. Corpos neutros e corpos eletrizados. Como eu falei para você, aqui com corpo neutro, né? Corpo neutro ele não tem nada. Ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Mesma quantidade dos dois, eu classifico ele como corpo neutro. Certo? Tudo bem? O que é um corpo eletrizado? É um corpo que um ou outro sobressai. Ou ele tem mais prótons do que elétrons, ou ele tem mais elétrons do que prótons. Se tiver mais prótons que elétrons, nós falamos que ele está carregado positivamente, que ele tem excesso de positivo, certo? Já se tiver mais elétrons, então ele tem excesso de elétrons, então ele está carregado negativamente. Já que aos prótons associa-se a carga positiva, aos elétrons associa-se a carga negativa. Tudo bem? Então essa é a ideia, tá bom? Vamos lá. Processos de eletrização, tá? Nós temos 3 processos para eletrizar um corpo. O primeiro é a eletrização por atrito. Atrito é o ato de você esfregar. Mas não são todos os materiais que você esfrega um no outro que gera eletricidade, tá? São alguns materiais da natureza só. Mas primeiro passo, para que exista o atrito, essa eletrização por atrito, eu tenho que ter 2 corpos neutros e isolantes. Aí eles vão falar, professor, mas neutro tudo bem, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas isolante, não tinha que ser condutor? Não. Tem que ser os 2 isolantes, por quê? Se eu esfregar 2 corpos condutores, os dois têm tanto elétrons livres que passa de um para o outro, de outro para um, automaticamente vai ficando sempre neutro. Então agora os materiais são isolantes, têm dificuldade de passar, mesmo você esfregando. Mas o que acontece? O pouco que passa vai eletrizar um corpo com o outro. Então seria assim, são materiais na natureza, nós chamamos de série triboelétrica, depois vão ver na 425. São alguns materiais na natureza que ao você esfregar um com o outro, sempre tem um com a tendência de ganhar e o outro de perder elétrons. Então quer dizer, porque eu falo sempre de elétrons, gente, não de prótons. Ah, professor, só transfere o elétron? É, porque o elétron fica na camada de fora do átomo. Então é mais fácil você passar elétrons ou perder elétrons. Então quando você ganha elétrons, fica carregado negativo. Se você perde elétrons, você vai ficar carregado positivo. Estou perdendo negativo, ficando positivo. Essa é a ideia. Tá? Então quer dizer, um corpo tem a tendência de ganhar e o outro corpo tem a tendência de perder elétrons. Então um ganha e o outro perde. Se um ganha e o outro perde, automaticamente um fica positivo e o outro negativo. Então depois do atrito, os corpos adquirem carga de sinais opostas. Um fica positivo, o outro negativo. Vai ficar oposto, tá? Aí mostra para vocês o exemplo aí da régua e da lã. As dois são neutros e isolantes. Esfreguei a régua com a lã, né? Pode ver que a régua ficou negativa e a lã ficou positiva, cargas opostas. Dá para fazer isso aí com uma bexiga no cabelo, dá para fazer aquela brincadeira de esfregar a caneta no cabelo e depois chegar em pequeno pedaço de papel para ver que se tem atração. Um negócio legal também é pegar uma caixa de papel, caixa de sapato. Forca o papel, pica um monte de papel lá dentro, bem pequenininho o papel, grande não adianta, bem pequenininho o papel. Forca o papel filme em cima, esfrega a lã no papel filme, só vê que o papel sobe, tá? Há uma atração, tá? Então são alguns objetos que estão na natureza que faz essa atração a ser atritada, tá bom? Por exemplo, o plástico com cabelo, o canudo com cabelo. Então, plástico também com cabelo deve ser feito.
Por isso não é legal desembaraçar o cabelo, por exemplo, com pente de plástico. Porque você vai esfregando o cabelo pente plástico, vai esfregando, vai chegar uma hora que ele vai atritando, e vai armar o cabelo. Por que ele vai armar? Porque vai ficar um positivo, outro negativo, vai fazer assim, certo? Por isso que o pente ideal tem que ser de plástico, ou desculpa, de madeira. Porque a madeira não faz parte desse processo, entendeu? Tá bom? Então, voltando, o que é uma eletrização por atrito? São quando eu esfrego os dois corpos, neutros e isolantes, sempre que participam dessa série triboelétrica. Ou seja, um tem a tendência de ganhar, o outro de perder elétron. E ao ser esfregados, um corpo fica positivo, o outro fica negativo. Só por curiosidade, olha lá, ó, pele humana, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, são alguns materiais dessa série triboelétrica. Não precisa decorar isso aqui, gente. É muita coisa para decorar. Só para vocês saberem que existe, né? Alguns materiais são esfregados assim. Uma dica para vocês que é legal também, aquelas roupas tipo tactel, né? Que fala de jogador de futebol, né? Esfrega ela no corpo, assim, pra você, no cabelo, no pelo do braço, entendeu? Vocês vão ver assim, tá? Ou na lã, ou no carpete. Calça de lycra no carpete também. Às vezes até postar as faísquinhas. Tá bom? Então tem alguns materiais que até faísca sai de tanta eletrização que provoca aí por atrito, tá bom? Só pra vocês terem ideia, uma curiosidade para acontecer isso aí. Aí mostra para vocês na atividade experimental o que eu falei para vocês. Experimento aí da régua, né? Da régua com vocês, um pequeno pedaço de papel. Dá para vocês fazerem tranquilamente, que é bem fácil, tá bom? Só esfregar a régua no cabelo e aproximar de pequenos pedaços de papel. E ver o que acontece. A régua estava neutra, não estava? Ao esfregar no cabelo, um tem a tendência de ganhar, o outro de perder. Então vai ficar positivo, o outro negativo. O papel é neutro. Na hora que você encosta um corpo eletrizado no corpo neutro, tem uma atração. Isso é bacana vocês fazerem, que é legal, tá bom? Certo? O cabelo tem que estar seco, tá? Porque o cabelo úmido vai interferir aí, tá bom? Outra coisa, pô, legal, eu falei de umidade agora, né? De úmido, né? Para você esfregar, fica ruim a umidade, né? Mas para processo de eletrização, para transferência de energia, por exemplo, se o corpo é isolante, igual, por isso que é perigoso pipa, por exemplo. Mesmo que você não passou cortante na linha, a linha está comum. Mas se aquela linha estiver úmida e você encostar no fio, a água também conduz eletricidade. Então pode ocasionar a linha, basta estar úmida e chegar a eletricidade até você. Então tome cuidado com eletricidade, com pipa, com fios, com poste, bem complicado, bem complexo, tá bom? A atividade 3 é bem simples, vamos montar depois a atividade 3. Bem fácil, falar de corpos isolantes, condutores, o que é, tá bom? Tá bem tranquilo aí, se não deu texto, é bem facinho, tá bom? Vocês vão ver que é bem bacana aqui na hora de fazer exercício, tá? Outra coisa importante aqui, na hora que você fazer a série triboelétrica, na 425, tem uma setinha lá, positivo e negativo. O que significa isso? Se eu esfregar dois materiais, o que tiver do lado esquerdo fica positivo, o que já do lado direito fica negativo, tá? Por isso tem essa setinha, positiva e negativa, só para indicar essa situação, tá? Quem tiver do lado esquerdo fica positivo, já do lado direito fica negativo, tá? Então é assim que funciona, tudo bem? Tá? Então é bem fácil aí a interpretação dessa parte. Vamos lá? Próximo processo de eletrização, nossa, página 427, eletrização por contato. Esse é fácil, né, gente? Atrito você esfrega, contato você encosta. Então mostra para vocês aqui, na 427, um corpo positivo vai encostar no corpo neutro. Quando ele encosta, parte da sua energia vai para outro corpo. Essa é a eletrização por contato, você divide, lembra do Chaves? Aqui, que não dá para ver a tomada, atrás de mim tem uma tomada. Tá? Mas ó, vamos supor aqui, que tá, pra vocês verem aqui, vamos supor que a tomada estivesse aqui. Não tá, aqui é a porta, né? Vamos supor, eu encostei o dedo na tomada, certo? Eu segurei na mão do Miguel, por exemplo. O Miguel segurou na mão do Caputino, o Caputino do Lucas e assim por diante. E o que acontece? Todo mundo é tomando choque. Isso é contato. A energia vai passando de um para o outro, entendeu? Vai distribuindo de um para o outro. Você fala, professor, é de forma igual? Não. Aquele que tem um contorno maior, que seria eu, no caso, toma um choque maior. Aquele com contorno menor, igual o Caputino, por exemplo, tomaria um choque menor, entendeu? Tem uma vantagem, tá vendo? Certo? O Fernandinho, então, o choque ia ser mínimo, lembra? Ia dar, né? Tá? Só por curiosidade. Tá bom? Então, o que acontece? A eletrização por contato é isso. Na hora que você encosta, transfere a energia de um corpo para o outro, certo? Se os corpos tiverem proporcionalmente o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, vamos pensar assim, eles vão distribuir igualmente essa energia, tá? Agora, se não forem iguais, vai depender do tamanho, mas não é isso que vocês vão estudar agora, isso é só no ensino médio. Você
tem que saber o que é o processo de eletrização. É quando você encosta um corpo no outro e essa energia é transferida de um corpo para o outro. Aí mostra para vocês um corpo positivo encostando no neutro, né? Certo? Vai transferir uma parte. E se virando a página, um corpo negativo encostando no neutro. Aí eles vão falar, professor, é só assim? Não. Pode ser também um positivo com negativo, pode ser. Aí vai sobressair aquele que tem mais, certo? Se eu tenho mais negativo que positivo, os dois ficam negativos. Se eu tiver mais positivo que negativo, os dois ficam positivos, tá bom? Certo? Aí se os dois forem iguais, aí não dá. Se for igual, não dá, fica neutro, né? Tem que sobressair alguma coisa. Tudo bem? Então essa é a ideia, bem simples aí também, tá bom? Essa atividade experimental 2 é mais complexa, tá? Quem tiver condições de fazer em casa, faz. Quem não quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Que é mais complexa, requer mais coisas, tá bom? Copinho de alumínio, canudo, bolinha de... Então, se ninguém saindo de casa para comprar coisa, então é difícil. Quem tiver em casa para fazer, ou quem quiser ver essa experiência, às vezes na internet, puxar e ver o que acontece, e responder as questões é bacana, tá bom? Então, voltando, eles vão por atrito, esfrega. Contato, você encosta. E você transfere a energia de um corpo para o outro. Lembra do Chaves, do contato. Encostei na tomada, a energia passa do meu corpo, passa para outro, para outro, para outro, e assim vai indo. Tem gente que pensa assim, fala, o último morre. Não, não é o último que morre. Fica igual para todos. Se o segundo largar a mão, o primeiro morre, porque o choque fica em um só, concorda? Se o último largar a mão e tiver 10 ainda, 9 está tomando choque. Está dividindo para 9, certo? Aí tem aluno que fala assim, professor, se eu ver alguém morrendo então de eletricidade, se eu juntar 10 caras e dar a mão, posso salvar a pessoa. Você até pode, mas quem vai ser os 10? Você vai querer largar, dar a mão lá com a possibilidade de morrer. Então, gente, esquece essa história. Então, alguém está tomando choque, um choque de descarga elétrica grande, gente, vocês têm que fazer o quê? Tem que ser um material isolante. Você tem que empurrar essa pessoa com a madeira, com solado de chinelo, com alguma coisa, sei lá, pôr uma havaiana na mão e empurrar, entendeu? Alguma coisa do tipo. Se ela estiver grudada no poste, assim, estiver tremendo, segurando assim um fio, dá uma paulada para ver se solta da mão dela. É ato desesperador, gente. Depois você pensa, se machuca não, que a pessoa vai morrer. Entendeu? Até comentei com vocês um caso que teve um ano retrasado, acho que há uns 2 anos atrás, teve uma família, né? Depois vocês pesquisam na internet, você vê, uma família aqui no Brasil, onde tava o neném, o pai e a mãe, voltando do mercado. Aí chegando perto de casa, tava chovendo tudo, desceu o pai e a mãe do carro para levar a compra e o neném ficou no banco de trás, só para levar uma compra rápida em casa, né? E voltar. Aí um fio, veio um raio, o raio bateu no fio e o fio caiu descascado já em cima do capô do carro. E ficou sendo aquela labareda de fogo, sabe, Canice? Ficou assim, aqueles raios de fogo, assim, aquela labareda grande. Na hora que o fio batia no carro, tava chicoteando o fio, né? Aí o pai e a mãe, desesperado que o neném tá dentro do carro, foi tentar salvá-lo. Na hora que o pai encostou na maçaneta do carro, o pai tomou uma descarga elétrica grande e morreu. A mãe veio na sequência para salvar o marido e morreu junto. E a criança tá sem pai nem mãe, mas tá salvo. Porque dentro do carro não tem esse problema nenhum. Vocês vão ver depois nessa frente que dentro do carro não tem essa condução de eletricidade, tá bom? A gente chama isso aí de gaiola eletrostática. Dentro do carro ele é oco, então a energia passa por fora, pneu de borracha também, né? Ele retém a parte dessa energia, né? Dizendo assim, não deixa passar mais essa energia, né? Tá aí dentro do carro, não tem problema nenhum. Se fosse assim, o avião não voava. Imagina a quantidade de raio e trovão que tem do lado de fora. O raio espalha pela parte de fora do avião, dentro não. Não acontece nada, tá bom? Vamos lá. Outro processo, o último. Eletrização por indução. Então, o atrito você esfrega, o contato você encosta, induzir chega perto. Induzir é chegar perto. Observe a figura 429. O corpo A é positivo, ele vai chegando perto do outro corpo que é neutro. Porque eu sei que ele é neutro. Ele tem a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Ou de prótons e elétrons. Observe lá. Ele tem a mesma quantidade de bolinha negativa e positiva. Aí eu vou encostar. Quando eu encosto, esse positivo daqui vai atrair quem? Os negativos. Eu vou repulsar os positivos, que eu não quero. Isso é indução. Você separa a carga do corpo. Você atrai o que você quer e joga fora o que você não quer. Então, observa na outra página, 430, lá. Eu encostei um corpo positivo. Eu atraio os negativos e repulso o que é igual a mim. Expulso positivo, certo? Tá bom? Olha no finalzinho da página. Ele coloca uma esfera positiva, uma esfera negativa A e depois B e C que são neutras. Não tem sinal que elas são neutras. Nêutron quer dizer que ela não tem nada, tem a mesma quantidade de positivo e negativo. Na hora que eu encosto essa A nesse conjunto de esfera BC, o que acontece? Que lá dentro tem positivo e negativo. Eu vou atrair os positivos, que é o inverso do que eu quero, é o oposto, né? E vou repulsar o outro, tudo bem? E assim por diante. Esse é o funcionamento básico do fio terra. Vocês vão dar risada, meu fio terra é isso.
que acontece? Você induz, eu chego perto com o negativo, eu atraio os positivos e aquele outro negativo eu jogo fora no meio de fios. Esse fio terra, porque ele é enterrado, né? É assim que funciona o para-raio. Todo material metálico atrai eletricidade, falei para vocês, né? Então, para-raio, lembra da chave de Franklin? Para-raio também atrai. Então, para-raio é uma haste metálica bem pontiaguda. Então, ela atrai o raio. Então, não, é para-raio, ele atrai. Aí, o que acontece? Na hora que o raio cai nesse para-raio, é uma haste metálica. Então, todo ele ficaria eletrizado. Aí, ele é acoplado com fio e esse fio é enterrado. Aí, dentro da terra, aquela energia espalha, entendeu? E bem fundo na terra, não tem possibilidade de ela subir. Então, ela espalha por baixo da terra. Dá o nome de fio terra, né? Não sei porque o pessoal chama de outra coisa, mas é isso aí, bem simples, né? A explicação é bem fácil. Quer dizer, é uma atração, onde captou a energia que veio do raio, certo? Passa por meio de fios, aí fica agrupado em fio, esse fio aterrado. Só isso, tá bom? Então é bem simples aí, tá? Tá aí mostra para vocês o que acontece aí na eletrização por indução. Induzir nada mais é que você separar a carga de um corpo. Você tende a induzir para você separar a carga desse corpo, só isso. Beleza? Então, nós vamos fazer a atividade 4, a atividade 5 e a tarefa de casa. Tá bom, gente? A aula já ficou longa já, né? Vocês não gostam de vídeo muito longo, né? Fica ruim de assistir realmente, tá bom? Então, vocês vão ter aí 5 atividades para fazer, certo? Vamos ocupar mais outra aula tranquilo. 5 atividades para fazer, mais a tarefa de casa e a atividade experimental 1, que é da régua, do papel, isso tudo não tem em casa. Então, atividade experimental 1, a 2 no vídeo de vocês, tá? Que é mais complexo um pouquinho, com os materiais. Mas quem quiser fazer pode, é legal, tá? Então, vocês vão fazer atividade experimental 1, certo? E as atividades, exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Mais a tarefa de casa. Beleza, galera? Esse é o trabalhinho de vocês dessa semana. E na próxima semana, na aula online, nós corrigimos, tá bom? E já começamos outro bloco. Deve cair na prova só 2 blocos. A partir de vocês têm 4. 2 blocos nessa e 2 blocos na outra. Beleza, galerinha? Foi, até mais. Um abração pra vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.